O que significa para a política Bolsonaro doente, Bolsonaro infectado pelo coronavírus? Eu vi aí que está tendo uma polêmica imensa, tem gente publicamente desejando a morte de Bolsonaro. Eu não, obviamente, não faço coro a isso, eu sou alguém que valoriza as instituições, que valoriza a democracia. Quem acha que Bolsonaro, que fica torcendo para o pior, que o pior que aconteça com Bolsonaro, tem uma visão, inclusive, uma visão com a ética totalmente diferente, tem uma ética por detrás disso, sim, mas é uma ética utilitarista que eu não acho suficiente para lidar com isso. Mas eu acho que tem algo mais grave, né? Ver a coisa do consequencialismo, né? No curtíssimo prazo. Ele confunde, né? Acha que... eu vi lá o Hélio Schwartzman dizendo isso, olha, se Bolsonaro infectado pelo Covid morrer, será bom para o Brasil, porque o Brasil irá caminhar no rumo certo e menos mortes pelo coronavírus ocorrerão. Né? Ele argumenta dessa maneira. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Tá? A gente nunca vai saber. Né? Contrafactualmente, eu poderia dizer, olha, houve o impeachment de Collor. O Brasil não experimentou todas as consequências nefastas de Collor, que eram antipolítica, antipartido, anti-tudo. Tinha lá o PRN. Será que o impeachment... Nunca saberemos. Eu vou fazer uma pergunta que nós nunca saberemos a resposta. Será que se Collor tivesse completado o mandato, nós não teríamos lá na frente evitado um Bolsonaro da vida? Pode ser. E o impeachment de Collor poderia estar na raiz, é uma especulação importante, válida, ainda que sem resposta. Né? Então, e é uma especulação no mundo social e político, é muito comum, muitos autores já mostraram isso, que efeitos benéficos no curto prazo às vezes deixam malefícios plantados para aparecerem no médio e no longo prazo. E o contrário também é verdadeiro. Efeitos benéficos no curto prazo podem resultar em malefícios no longo prazo. Então, por isso que eu acho, quando alguém defende esse imediatismo, não tem nenhuma visão da complexidade dos acontecimentos sociais e políticos. É uma mente simplória, não é uma mente complexa, ou pelo menos não está abordando, pode até ser uma mente complexa, mas não está abordando os fenômenos sociais, políticos e econômicos com a complexidade, com a visão complexa que eles merecem ser abordados. Tá? Então, o que eu acho? Bolsonaro está doente, e Bolsonaro, o melhor para o país é que ele se cure, né? E que ele seja derrotado, se for o caso, se a maioria dos brasileiros quiserem, que ele seja derrotado nas urnas em 2022. Eu tenho uma visão contrária a Bolsonaro. Né? A minha visão, né, em 2022 pode ser derrotada nas urnas. A maioria dos brasileiros pode querer um segundo governo Bolsonaro. Paciência, infelizmente, paciência, faz parte da democracia. Né? O Brasil errou, aonde errou? Rodrigo Maia perguntou no mês 10, em outubro de 2019, onde foi que nós erramos para ter Bolsonaro presidente. Essa é uma reflexão importante, essa é uma reflexão que tem a ver com a vida de muitos brasileiros, não só neste governo, no próximo governo e em muitos governos vindouros. A gente tem que refletir assim. Tá? Nossos interesses, o meu interesse no Brasil, tenho filhos, espero que esses filhos me deem netos. O meu interesse no Brasil não é o interesse que acaba no mês seguinte, ou acaba no final do ano, ou daqui a 1, 2 anos, é um interesse de longuíssimo prazo. Eu quero que meus filhos e meus netos vivam num país melhor, num país mais feliz, em que todas as pessoas vivam mais e melhor, e eu acho que a gente só alcança isso com as instituições funcionando devidamente, com o presidencialismo que nós escolhemos, funcionando como presidencialismo. Então, eu não vou ficar aqui fazendo torcida para a morte de ninguém. Não é essa a maneira de derrotar um eventual adversário político, por pior que ele seja para o país. O país tem que aprender as lições disso. Então, Bolsonaro está doente. Um presidente da República e pessoas que têm muitos recursos podem morrer por conta do coronavírus? Claro que sim. Depende da reação de cada organismo, mas as pessoas com mais recursos têm mais acesso a um tratamento adequado e, portanto, elas têm mais condições de escapar, por conta disso, de escapar. Um presidente da República não nem se fala. Ele terá acesso, se quiser, se precisar, terá acesso ao que tem de melhor no Brasil e até fora do Brasil, se for o caso,
no tratamento do coronavírus. Então, muito dificilmente acontecerá o pior com o presidente da República ou com alguma autoridade. A gente viu aí governadores com coronavírus, prefeitos de cidades grandes, deputados, senadores, ninguém morreu, né? Então, por quê? O jogo político tem que ser decidido na política, não tem que ser decidido em acontecimentos fortuitos ou acontecimentos aleatórios, né? Então, essa torcida é uma torcida que me espanta, tá? Me espanta não apenas por razões éticas, não compartilho dessa ética que defende isso. A minha ética é a ética do jogo conforme as regras do jogo. E tem um jogo democrático, Bolsonaro foi eleito, pode se questionar o resultado da eleição, etc, etc, etc. Tem uma data marcada para uma próxima eleição, ele está doente, né? Eu acho que tem uma consequência muito ruim para ele, Bolsonaro, porque ele até agora fez pouco caso da doença. E isso daí, essa narrativa, imagine em 2022, imagine o seguinte, mantido o calendário da eleição, não tem impeachment, não tem nada, então Bolsonaro vai disputar sua reeleição em 2022. Seus adversários, e seu adversário no segundo turno, vai dizer o seguinte, olha, aconteceram tantas mortes no Brasil, nós estamos aí com 65 mil. Quando um país atinge o pico, isso aqui está visto, todos os países que atingiram o pico, todos os países e depois caíram, o número de mortes após o pico de infecção é maior quantitativamente do que o número de mortes antes do pico da infecção. Por quê? Porque sobe rápido antes do pico e depois cai devagar. Então, nós não sabemos se atingimos o pico ou não. Pode ser que não tenhamos atingido, tá? Então, se nós, vamos supor, hoje nós atingimos o pico, né? Atingimos o pico, 65 mil mortes. Vamos ter mais do que 65 mil depois de começar a descer o número de infectados pelo vírus. Então, nós teremos mais do que 130 mil mortes. Tá? E isso se não acontecer, o que está acontecendo agora no Irã. O Irã atingiu um pico, caiu e já está num novo pico de novo, já no mesmo patamar do anterior. Então, Bolsonaro, na campanha de 2022, ele será cobrado na eleição pelo seguinte, olha, você fez pouco caso do coronavírus, todos os vídeos serão lembrados, era uma gripezinha, era isso, era aquilo, e você foi infectado. E aí o seu adversário, os seus adversários vão dizer, Bolsonaro, você cuidou mal do país. Está aqui que você cuidou mal pelo número de mortes, pela saída da economia, e você cuidou mal porque você não sabe cuidar de si próprio. Você não cuidou de sua saúde. Um presidente da República é uma figura importante para o país, quer você concorde, quer discorde do presidente da República. Você não cuidou de seus filhos que fizeram rachadinha. Você acha, Bolsonaro, que alguém que não cuida de sua própria saúde, que alguém que não cuida de seus próprios filhos, permitindo que os filhos cometam ilegalidade, se é que você não cometeu quando deputado, você acha que você tem condições de cuidar de um país inteiro? Eu digo, você não tem condições, olha o número de mortos. Então o enredo, a doença de Bolsonaro, do coronavírus, permite a composição desse enredo completo já na eleição de 2022. Já está sendo uma desmoralização para Bolsonaro agora, né? Todo mundo já está dizendo isso, veja, ele fez pouco caso da doença, e agora veja o que aconteceu com ele, ele está doente. E pode ter infectado um monte de gente. Imagina o nosso país, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República, se tornou um foco de infecção de coronavírus. Não é um hospital, os hospitais são focos, não é um bar lotado, cheio de gente lá dentro, sem máscara. É o Palácio do Planalto. Isso é grave, isso será cobrado dele na eleição, isso irá sensibilizar eleitores. Quanto mais quando isso for conectado com um enorme número de mortes, que infelizmente já está acontecendo e vai aumentar, infelizmente vai aumentar no Brasil. Lamentavelmente. Então isso é muito ruim para Bolsonaro. Eu vejo gente dizendo, não, isso é uma conspiração dele, é uma malandragem para esconder o depoimento do filho. Que nada disso. Isso é muito ruim para Bolsonaro. Ele ter sido infectado pelo coronavírus é muito ruim para a narrativa dele e muito bom para os adversários dele em 2022. Os vários adversários que ele terá de enfrentar no primeiro turno e, caso ele vá para o segundo turno, o adversário que ele terá de enfrentar no segundo turno. Eu estou aqui supondo que ele não será deposto, né, nem por impeachment, nem por cassação de chapa, nem por processo no Supremo de crime comum. Pode ser que seja, né?
mas supondo-se tudo, né, supondo-se nada disso acontecendo até lá, ele caminha para disputar a reeleição, ele está fazendo isso, ele está tentando, ele já está se comportando pensando na reeleição, ou seja, legitimando o processo democrático no Brasil. Era isso que eu queria chamar a atenção, né, da doença de Bolsonaro agora. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, curta os vídeos. Muito obrigado.